Irmãos, o capítulo 10 é um texto bem extenso, e a história de todo o capítulo 10 e do capítulo 11, versículos de 1 a 18, é uma mesma história. Então eu vou ler primeiro aqui o capítulo 10 até o versículo 23, e depois a gente vai prosseguindo, intercalando aqui, conforme a mensagem vai se desenrolando. Aliás, é um texto riquíssimo. Se for pregar mais 5, 6, 7, 8 vezes, vai ser diferente a maneira de aplicar, de tantos detalhes. Mas eu vou dar uma ênfase hoje numa linha aqui para a gente poder concluir esse estudo. E o capítulo 10 começa dizendo que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? E os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Amém. Irmãos, a gente está numa sequência de textos aqui do livro de Atos, e logo após a conversão de Saulo, Lucas começa a resume o crescimento da igreja, e ele diz assim no capítulo 9, 31, que está acontecendo em toda a Judeia, Galileia e Samaria. E nesse texto, nessa narrativa que ele está escrevendo aqui, nos contando, agora enfatizando o ministério de Pedro, a gente vê a missão da igreja se estendendo para a grande Judeia. E o mais importante é que ela vai chegar aos confins da terra, por meio da conversão agora de um gentil chamado Cornélio, em Cesareia. Gentil é todo aquele que não é judeu, para ficar fácil o entendimento. Pensa assim. E aqui, nada mais é que esse momento começa a ser o cumprimento do que Jesus havia já comissionado os seus discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele havia prometido que todos os discípulos iriam receber poder do Espírito Santo descendo sobre a vida deles, para serem testemunhas. E aí ele enfatiza em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E há pelo menos 3 eventos aqui no livro de Atos dos Apóstolos que são transformadores, que são marcos: o Pentecoste,
a conversão de Saulo, que nós já vimos, e a conversão agora de Cornélio. O evento do Pentecostes, está descrito no capítulo 2, foi um dos mais importantes momentos da história, porque ali se cumpre a promessa da vinda do Espírito Santo, sendo derramado na vida de todos os discípulos de Jesus em Jerusalém. Ali o Espírito vem para conceder dons e poder para que os discípulos de Cristo cumprissem e continuem a cumprir a sua missão. É assim que nós cumprimos a missão de Jesus, porque temos o Espírito Santo de Deus. Depois, em Atos capítulo 9, que já estudamos aqui também, Saulo, que em breve será Paulo, converteu-se, né? Capítulo 9, a gente já estudou isso. E muito do que acontece no restante do livro de Atos, depois desses capítulos, tem a ver agora com o ministério entre os gentios. É a ênfase que o livro vai destacar e vai crescer. E aqui é onde a história de Cornélio, centurião, se encaixa. Através desse ministério agora de Pedro na vida, na família de Cornélio, Deus vai derramar o seu Espírito sobre os gentios, e dessa maneira vai confirmar a Pedro e aos outros discípulos que o Evangelho é para todas as nações. O Evangelho não é apenas para Israel, não é apenas para os judeus, mas é para todas as nações. Deus já tinha dado sinais do seu coração pelas nações, por todos os povos, com a conversão dos samaritanos, que nós vimos um pouco atrás, alguns capítulos atrás, com a conversão também do etíope eunuco. Mas agora, com essa conversão que nós estamos vendo no capítulo 10 e no início do capítulo 11, contando a mesma história, a gente vai perceber e compreender de fato que o coração de Deus é para todos os povos, para todas as nações. E agora isso fica claro para a igreja ali de Atos. O testemunho agora não tem mais como alguém achar que não, pelo aquilo que vai acontecer com esse grupo em particular dessa família. Só que para que essa família, para que Cornélio se convertesse, fosse convertido, e para mostrar aos cristãos, judeus convertidos, que o Evangelho é para todos, sem distinção, é interessante que Deus ainda precisava lidar com o coração de Pedro. O coração de Pedro que precisava também de conversão. Só que não é uma conversão a Jesus, ao cristianismo, mas é uma conversão para as implicações do Evangelho. O que de fato implica eu estar com essa mensagem nas minhas mãos, na minha vida. E Pedro precisava ser convencido que o Evangelho é para todos, incluindo aqueles que são completamente fora de Israel, porque é o contexto que a gente está lendo ali em Atos. Tudo é novidade também, gente. A gente lê agora já, a maioria aqui talvez já tendo lido todo o Novo Testamento, temos uma percepção já bem mais clara do que são os Evangelhos e o seu cumprimento, o desdobrar dos Evangelhos nas cartas paulinas e em outros textos. Mas aqui coloca somente para esse momento inicial da igreja. E aqui é esse momento que a gente precisa entender que a graça da salvação, a graça salvadora de Deus, é para todos aqueles que clamam ao Salvador por salvação. É todos que invocam o nome de Jesus. Não importa a etnia, não importa a cor da pele, não importa a sua condição social. Todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que clamar por salvação. Inclusive você, que hoje está com o coração frio, com a vida torta e sem esperança, você não está aqui à toa. Hoje pode ser um dia que, se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Porque não é um esforço teu, Jesus já cumpriu isso na cruz. Não é você que faz alguma coisa, dá dinheiro na igreja, isso aqui não importa. Importa que o teu coração se pegue totalmente ao Senhor. Você está se esforçando, faz um monte de coisa e sempre vai, como é que fala a palavra, tropeçando, vai uma vida bagunçada, um coração amargo e não sabe o que está errado. O que está errado é que Jesus de fato não está no trono da sua vida. Jesus não é o Senhor e Salvador da tua história, e hoje é um dia talvez de redenção. Essa mesa aqui
pode ser só pão e jogar fora suco de uva, desperdício total, mas pode ter um significado quando a gente faz esse ato de celebrar a ceia do Senhor, porque Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Não, eu não celebro a ceia do Senhor porque sou batista, porque sou assembleiano, porque sou isso, aquilo, outro. Não, celebro a ceia do Senhor porque eu sou de Cristo, e Cristo me salvou, e Ele é o meu Senhor e Mestre. É isso, gente. Ou então é religião por religião, e você pensa que você está no controle das coisas, e aqui é o momento de ficar claro, gente, não é sobre Israel, sobre todos os povos, todas as nações. E esse é um momento que muito sério, porque é um momento que se destaca o preconceito que havia com os outros povos, com aqueles que não eram de Israel. E é interessante que é uma verdade básica que está sendo revelada aqui, mas ainda muito difícil para muita gente compreender sobre as implicações do Evangelho e de aplicar na sua vida, porque tem muita gente, em pleno ano 2019, virada já para o ano 2020, que ainda assim tem um coração carregado de preconceito, com marcas esquisitas de legalismo e outras coisas. E às vezes você cresceu no ambiente da igreja evangélica, da igreja católica, do mundo religioso cristão, mas é cheio de cacoetes ou caricaturas do Evangelho que distorcem a graça da salvação em Jesus Cristo. É aquele Evangelho que é Jesus, mas eu tenho que acrescentar algo à cruz. É Jesus, mas eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar a bênção de Deus. É Jesus mais alguma coisa. É impressionante como as pessoas acrescentam coisas à cruz do Senhor. É uma ousadia assustadora. E é interessante que há uma história verídica, está na autobiografia Mahatma Gandhi, e Gandhi conta no livro, na sua autobiografia, que quando ele era estudante na Inglaterra, pensa nessa história, gente. Gandhi foi grande líder na Índia. Há um filme, um clássico que ganhou o Oscar, já muito antigo, é para quem assistiu os Goonies, só alguns aqui vão entender, né? Então é lá atrás, na década de 80, ganhou o Oscar. Inclusive quem ganhou o Oscar foi aquele ator que fez o Homem de Ferro 3, o vilão. Então a moçada aqui vai saber, aquele cara é um ator brilhante, ele interpretou o Gandhi com uma perfeição absoluta. Só que a história de Gandhi, gente, é impressionante que às vezes a gente se distancia dessa história, principalmente o mundo evangélico, né? Você não quer nem saber. E muita gente não quis saber de Gandhi. E ele conta na igreja do seu tempo que Gandhi era um estudante da Inglaterra, foi tocado por ler os evangelhos e considerou tornar-se um cristão. Daí ele tomou a decisão de ir até uma igreja, porque ele, ao ler os evangelhos, ele diz isso na sua autobiografia, tá? Depois você pode ir atrás. Inclusive citou o nome do livro. Ele afirma, dizendo assim, que o cristianismo parecia de fato oferecer uma solução ao sistema de castas da Índia, que dividia todo o povo ali na Índia. Inclusive o pastor Humberto Aragão, que trabalha com a questão das castas lá, que esteve aqui com a gente alguns meses, algumas semanas atrás, aliás, falou sobre isso. Interessante, né? Voltar nesse assunto aqui hoje. E aí, Gandhi decide num domingo, pela manhã, porque na Inglaterra é pela manhã que eles celebram o culto dominical deles. Aí ele vai numa igreja, participar de um culto, e aí ele decide perguntar para o pastor, para o ministro ali daquela igreja, para ele poder conversar, para ter uma melhor compreensão sobre a salvação e as outras doutrinas que ele tinha dúvidas. Mas aí quando Gandhi entra no templo, aqueles que estavam, não sei o nome que davam na época, se eram da recepção ou a diaconia, gente, hoje a gente orou pela diaconia da igreja, mas os irmãos que acolheram Gandhi ali naquela igreja, recusaram de dar um assento, recusaram que ele pudesse sentar no meio do povo, e que ele deveria, ainda sugeriram que ele deveria procurar um outro lugar para adorar com o seu próprio povo. E Gandhi saiu daquela igreja e nunca mais retornou. E aí ele diz no seu livro assim: se os cristãos têm diferenças de castas também, eu devo também permanecer um hindu.
e perdemos grande. Dessa maneira, com esse testemunho, com esse preconceito. É muito sério. Isso aqui é um fato, é uma história, ou esse momento, ao ler sobre Gandhi, ou ler agora o que está acontecendo aqui na casa de Cornélio, esse processo de convencimento na vida de Pedro, é porque há muito preconceito entre os judeus ali com a mensagem de Jesus, agora judeus convertidos, com a igreja, mas há uma bagunça. E há uma bagunça, gente, inclusive nos dias de hoje, que muitas coisas que são feitas com preconceito têm uma base ainda religiosa. A gente ouve ainda algumas histórias de discriminação no meio de uma igreja, gente que trata o outro com desdém pela sua aparência, pelo seu jeito. Tem pessoas, membros da igreja, até pastores, líderes, que mostram algum tipo de preconceito e discriminação contra alguns tipos de pessoas. Isso existe. Isso existe. Eu estava preparando esse texto aqui, lendo o comentário que eu estava baseando para pegar essas ideias e tudo, e fiquei pensando, sério mesmo, fiquei pensando se isso já aconteceu aqui no nosso meio, aqui na comuna. Será que a gente já olhou para alguém que chegou aqui no nosso meio e olhou torto, olhou e foi indiferente em dar um assento? Membros da comunidade, chega um visitante aqui, não é um preconceito, mas é indiferença. Chega uma pessoa que você não conhece, você sabe que ela não é daqui, você não dá bom dia. Você não faz nada. Isso me espanta. Eu sei que é impossível, mesmo numa igreja pequena, a nossa igreja não é grande, mas você não consegue falar com todo mundo que está aqui. Se você olhar para trás e está aqui no corredor, não consegue, você não dá conta disso. Mas o seu entorno, você está aqui no corredor tomando café, você esbarra com a pessoa e é indiferente. Você não olha para ela e fala: oi, primeira vez que você está aqui? Nem daquela disfarçada, eu acho que já te vi aqui na igreja, é a primeira vez ou não, tal. Aí a pessoa fala: não, estou aqui há 3 anos. É pior, né? Já aconteceu isso. Não vou expor ninguém. Mas é terrível. É esquisito, né? Esquisito. É estranho. Igreja é com a gente esse negócio. Preconceito não é com o outro, é com a gente. É você sentar aqui, por favor, com todo respeito, eu não fico vigiando e olhando, não tem um Big Brother aqui de câmera olhando, eu estou falando pelo contexto, tá? Porque isso é um contexto do dia a dia que acontece comigo, com você, com todos aqui. Mas sabe aquele negócio? Você faz de tudo para escapar da pessoa. A gente tem a mesa da comunhão aqui, mas você dá um jeito de sentar aqui para você estar num canto para ninguém chegar para você e dar um bom dia. Isso é um problema do coração. Não é uma coisa normal. Aliás, é que nem assim, aquela atitude do elevador, que agora a gente pegou essa prática, né? Você entra no elevador, quem mora em prédio, em condomínio, sabe bem o que eu vou estar falando. Você entra no elevador, qual que é a tua atitude para que entra o vizinho ou alguém que você tem intimidade, que você quer que aqueles 30 segundos passem o mais rápido possível para smartphone. Ali na mensagem importantíssima, né? E aí você consegue disfarçar, você fica lá, tal, para não olhar na cara da pessoa. Gente, está longe da gente? Está nada. Aqui no dia a dia da igreja local. Isso está no meu coração às vezes. Isso me pega de vez em quando e eu me assusto. Está mais perto de cada um de nós aqui do que a gente pode imaginar, o preconceito e a discriminação. Não é uma campanha bonitinha ou terrível, aliás, da televisão para falar sobre isso. É a nossa vida, é a inclinação do nosso coração. Só que isso não tem a ver apenas com a igreja. Não é só crente evangélico que faz isso não, por favor. Isso tem a ver com o homem, cada mulher, com esse coração ruim que a gente tem, com o coração que tem essa natureza pecaminosa que está em todo ser humano. E a gente tem às vezes esse negócio bem à tona. Pessoas discriminam, têm preconceito com o outro por causa da idade, brincadeirinhas por causa da aparência, brincadeiras e discriminação por causa das conquistas, quer dizer, o ciúme, né? Tem preconceito por causa da cor da pele, questões de gênero, hoje que a gente fala tanto no meio evangélico, mas isso vira uma paranoia e você não sabe lidar com isso quando está com um amigo homossexual. Ou você não tem amigo homossexual, ou você não sabe talvez.
né? E talvez esse amigo está aqui no nosso meio aqui hoje. Porque quem é homossexual que está aqui no meio da igreja hoje fica com medo de manifestar seus temores no coração, porque vai ser julgado. Ou você não sabe que, hoje não é dia de falar disso, mas quando a Bíblia trata sobre o homossexualismo e a questão do pecado, da homossexualidade, primeiro que chama de pecado, não precisa ter medo de falar sobre isso. Mas pecado, assim como a fofoca, a língua solta, como o avarento, pecado como aquele que é rebelde, pecado tem que ser tratado com o teu comportamento, com a tua mudança, e nessa área também, porque a nossa identidade não está na sexualidade, a minha identidade está em Cristo. Então, se eu tenho uma questão com a questão da sexualidade, homossexualismo, dúvidas, crise, inclinação para isso, a gente vai pregar uma hora sobre isso, está sendo necessário a gente conversar disso, mas essa é uma área que você submete a Jesus. Você não exclui o homossexual do meio da igreja. Onde está isso na Bíblia? Isso é paranoia desse mundo gospel podre que a gente está vivendo hoje, que não sabe lidar com as dificuldades. A gente lida com os fofoqueiros da igreja, por que não vai lidar com os homossexuais? É a mesma categoria que tem que ser tratada, e paciência e amor, só que isso traz desconforto. Fala a verdade, para de hipocrisia, deixa de ser hipócrita aqui no nosso meio. Eu amo Jesus, é tudo para mim, e não abraça o irmão que está do lado. A gente é hipócrita demais, gente. Uma máscara que a gente vive. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com algumas coisas e tem medo de admitir. Irmãos, eu admito isso. Eu tenho dificuldade de lidar com uma pessoa que passa pela questão da homossexualidade, porque eu quero resolver esse negócio rápido. Só que não é rápido, dá trabalho. Tem que andar junto, tem que chorar junto, tem que não ter respostas. Sem brincadeira, quando eu estava na Inglaterra em 96, vou contar aqui porque é uma coisa que é para você entender a coisa real. Eu estava em 96 fazendo seminário, estava com 25 anos na época, e eu lembro de tinha um dia, um momento, estava lá com o Binho, um amigo que prega aqui de vez em quando da igreja da USP lá, inclusive vai estar aqui em janeiro pregando na igreja, e eu e o Binho também seminarista, saímos uma noite lá com mais outro colega, o Dude, são os três mosquiteiros lá, né? Estamos no metrô de Londres, sabadão à noite. Gente, sábado à noite, batendo papo, todo mundo conversando, e de repente abre a porta do metrô, vazio, daí entra um grupo, uns 20 caras, tudo troglodita, forte, aqueles hooligan, sabe os hooligan? Aqueles caras vestidos bem, tal, aí aquela bagunça no metrô, todo mundo sentado, continua o papo, fecha a porta, é um homem com a mão na perna do outro, é um homem sentando no colo do outro, é abraçando, e eu grudado no teto, pedindo para apertar porta de emergência lá por causa do desconforto que foi isso. E assustou, porque eu não estava acostumado com esse negócio, pensa há 20 anos atrás. Hoje no shopping você vê isso direto, isso já estava acontecendo em 96 na Inglaterra. E eu pensando, isso vai ser comum no Brasil, vai ser comum no dia a dia, nos shoppings. Ou você ia no shopping 20 anos atrás e via casais de lésbicas e homossexuais, homens, como casaizinhos no shopping. Isso não era prática comum. E mudou o tempo, mudou a sociedade, mudaram-se os valores. E como é que a gente lida com isso? Eu estou enfatizando isso, gente, para que o preconceito fique claro no nosso meio. Eu, pelo menos, eu percebo assim, essa percepção ela pode estar errada, tá? Que não tem a ver com a palavra de Deus. Isso aqui agora eu falando com percepção de homem e batendo papo aqui entre aspas e falando. Eu tenho a percepção do seguinte: se chegar aqui um casal homossexual e Deus salvar suas vidas, a gente não sabe o que fazer. Eu falo, agora sou o pastor da igreja, eu quero ver que o pastor ore por mim, porque eu não sei o que fazer. Isso é uma questão que tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhada. E eu estou falando isso para vocês porque eu não tenho a resposta mesmo, tá? Só estou colocando aqui. Não sei. E aí, igreja? Fechamos as portas? Ou canta, Maranata, Senhora, tem o Senhor. Leva a tua igreja. São os dias que estamos vivendo, gente. Para falar desse negócio aqui, é só para isso aqui trazer uma realidade do que é um gentio se converter para quem é judeu. Não é normal. O cara fica assustado, o cara não sabe o que fazer. Peraí, mas nós somos Israel. Nós somos o povo de Deus e como é que esse outro povo está entrando aqui? E é o que está acontecendo. E a gente tem isso.
Quando você lê sobre atentados que têm acontecido e palavras de ódio na mídia, nos Facebooks da vida aí, tudo, você vê que tem os princípios de maldade ali, de ódio, é maligno esse preconceito. E aí eu estou falando isso, gente, porque como é que a gente lida com essas coisas quando a gente tem que afirmar a palavra de Deus, tem que amar e entregar para o Senhor? É complicada essa equação. Por favor, não seja um crente hipócrita, achando que a Bíblia você lê e sai daqui feliz cantando 3 palavrinhas só, e vai para casa com o teu filho. Há dilemas que tem que ruminar, tem que trabalhar, tem que entrar no teu coração e falar: Senhor, o que eu faço com isso? E hoje é uma dessas palavras, gente, eu não sei como é que vai terminar aqui hoje não. A gente vai servir a ceia daqui a pouco, sim, isso eu sei. Mas não sei como é que vai terminar essa palavra. Por quê? Porque isso aqui é um assunto difícil. É um assunto que... O que eu faço, Senhor, com o meu preconceito? Porque se eu estivesse vivendo nos dias de Jesus, aqui tem um monte de crente que queria estar com Jesus no tempo dele. Eu já pensei essas coisas, essas bobagens que a gente tem, né? Eu queria estar com Jesus naquele tempo para ver ele ensinando. Tem certeza que você queria estar com Jesus entre as prostitutas? Tem certeza que você queria estar com Jesus entre os becuns lá da época, na festa e na bagunça, e a gente não ia se escandalizar? Jesus, peraí, Senhor, o senhor não entendeu onde o senhor está, não. Aqui não é igreja, aqui é outra coisa, vamos para lá. Mas parece que ele estava com ladrão, com gente de mau caráter, com mulher adúltera. Jesus é complicado, gente. Jesus não era um cara tão facinho assim de andar do lado, não, porque ele te colocava em cada situação para te expor, para expor o teu coração e para mostrar o seguinte: Senhor, o que eu faço com isso? Como é que eu lido com essa questão que para mim é importante, mas para o Senhor, o que eu faço? Vamos prosseguir, vamos continuar. Porque, gente, preconceito e discriminação tem várias formas. Não é só a cor da pele, que a gente fala muito no Brasil, bate toda hora nessa tecla, mas não é só isso. E discriminação, preconceito, nessa linha que eu estou falando para vocês aqui, isso é maligno. E a gente precisa aprender a lidar com o nosso coração. A gente tem que estar alerta, porque quando o nosso coração está num caminho que não é do Senhor, o que a gente faz, gente, como discípulo de Jesus? Se arrepende. A gente se arrepende, fica alerta. E a gente precisa estar mais alerta do que a gente imagina às vezes. Hoje é uma manhã que a gente vai se aproximar da mesa do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Será que nessa semana eu discriminei alguém? Será que nessa semana eu lidei com preconceito? Porque isso é mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar. Está mais na nossa porta do que a gente pode pensar. E até mesmo o apóstolo Pedro precisou lutar com esse pecado na vida dele. É o que a gente está lendo aqui com a hesitação que ele tem quando ele é colocado com essa visão que ele recebe. E Paulo vai lembrar dessa história, aliás, uma história que vai acontecer daqui a alguns capítulos. Paulo vai falar sobre uma visita de Pedro, quando ele vai na Antioquia. Estamos chegando lá. E aí é uma situação lá com os crentes ali, e aí Paulo confronta, por causa do seu comportamento, da sua discriminação. Vamos voltar para o texto? Vamos lá para o versículo 24 do capítulo 10 e terminar a leitura do capítulo 10 para ir para essa reta final. Versículo 24, ele diz assim: no dia seguinte, Pedro partiu com eles, com aqueles homens que foram atrás dele, né? E alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Presta atenção, não está sozinho. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Atenção nessa afirmação que Pedro está falando. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse: Cornélio.
Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Presta atenção. Aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. E é interessante que ele não está perguntando, ele está afirmando que eles conhecem. Eles já sabem do Evangelho. Não é interessante essa questão, gente? Já chegou a eles o Evangelho. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? E eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E é interessante, igreja, se você que não é batizado entender essa ênfase que Pedro está dando. Creram, foram batizados. Não tenha medo de afirmar o que Jesus fez e é na sua história, na tua vida. É crer e ser batizado para que a identidade está ligada ao Senhor Jesus. Só que vamos voltar para o texto. Esse texto aqui é riquíssimo para falar. É rico mesmo, gente. Não estou falando isso à toa. Eu queria, para a reta final aqui dessa mensagem, lembrando do profeta Jonas, do Velho Testamento. O profeta Jonas, ele não queria ir para Nínive. Talvez você conheça essa história. Por quê? Porque ele desprezava o povo assírio que vivia ali. E há semelhanças aqui nesse texto entre Jonas, o profeta, e agora esse Pedro, o apóstolo relutante. Primeiro que, e eu só aprendi essa distinção também porque eu estava com um comentário bíblico estudando essa semana, gente, e é gostoso isso, quando a gente aprende algo novo da palavra de Deus. E lembra do texto ali em Mateus capítulo 16, versículo 17, um detalhe que está na palavra de Deus nos Evangelhos. Mateus 16, versículo 17, nós lemos ali que o nome de Pedro era Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas. O Senhor comissiona esses dois, profeta Jonas, e agora, esse Simão, filho de Jonas, para levar sua mensagem aos inimigos de Israel. Ambos protestaram. Pedro não queria se associar com os gentios, assim como o profeta Jonas não queria nada com os ninevitas. Agora, esses dois tiveram que tirar essas suas objeções, aquilo que Deus tinha ordenado para cada um deles.
Isso acontece com Jonas, mas não antes dele passar 3 dias e 3 noites na barriga com um grande peixe. A Bíblia não fala que é uma baleia, fala que é um grande peixe, que a gente não sabe que tamanho que é isso. E Pedro também, ele só muda após receber uma visão e o instruir quantas vezes? 3 vezes também. Interessante isso. E aí é depois de pregarem a mensagem de Deus, como eles foram instruídos e ordenados ali, é que esses homens testemunham Deus trazendo também arrependimento àqueles que não são de Israel, aqueles de fora. É isso que é a conexão do texto do Velho Testamento, apontando agora com essa luz do Novo Testamento, como a gente começa a entender o que Deus estava fazendo, o que Deus estava fazendo e tem feito na história da humanidade. É redundante, né? Na história. E aqui provoca uma situação, porque o que acontece? Primeiro, na história do profeta Jonas, Jonas responde àquela situação com um coração ainda hostil, porque ele tem aquela coisa da tradição de Israel, e aí Deus o corrige por causa dessa atitude do coração. E agora, a resposta positiva que acontece na casa de Cornélio, com conversão, também provoca uma resposta, uma atitude daqueles que estão acompanhando Pedro e do próprio Pedro, dentro, quer dizer, aqueles que são dentro também da tradição do Israel naquele momento. E Deus também vai corrigir esse grupo, vai corrigir cada um deles ali. Jonas e Pedro, ou Simão, filho de Jonas, são enviados para mostrarem o coração de Deus pelas nações. Só que esses dois precisavam de uma conversão missional, uma conversão também na sua cosmovisão de Evangelho, de Reino de Deus. E é aí que a gente chega no capítulo 11, que nós não vamos ler todos os capítulos, versículos até o 18, mas eu queria só ler o começo. Vamos para Atos 11, que é a mesma história, só que aí Pedro agora, no versículo 1 a 4, diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judeia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Gente, essa ênfase não é uma leitura linearzinha aqui não, tá? Aqui é um texto que você tem que saber a entonação da voz aqui, que não foi dessa maneira, mas é a ideia. Você entrou lá, mas como assim? Você estava entre gentios. E aí Pedro, versículo 4, então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Essa é a sequência dos próximos versículos, ele vai descrever aquilo que a gente já leu. Mas olha como termina ali o versículo 15, só para a gente ler do 15 ao 18. Pedro dizendo assim: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. E então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções. Olha a mudança. E louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Aleluia. Mudou tudo. Esse capítulo muda a história, gente. Muda o rumo da igreja. Não é interessante isso? Vamos terminar. Saiba que aqui fica claro, nessa caminhada em Atos, que há sim muitos impedimentos para o avanço do Evangelho. A gente tem observado isso no livro de Atos. A gente viu perseguição dos de fora da igreja, sobre a igreja. Vimos já algumas lutas internas de pessoas com o coração torto, com mentira, com hipocrisia, falsidade. Lembra de Ananias e Safira? E vimos também, e agora hoje, que o impedimento muitas vezes pode ser também o nosso próprio coração. E é isso que é a ênfase desse texto hoje, gente. É para a gente entender que muitas vezes eu e você
nós somos o impedimento para o avanço do Evangelho. Meu irmão, com todo carinho, minha irmã, vou falar de olho fechado, de verdade. Infelizmente, muitas vezes pode ser que eu ou você seja um impedimento do Evangelho para a tua família. Muitas vezes pode ser eu e você. Eu posso ser um impedimento do Evangelho na minha casa. Você pode ser um impedimento do Evangelho para aqueles que sentam à tua mesa. Muitas vezes é o seu falar discriminatório. Muitas vezes é o seu falar com preconceito, que eu sou e eles não são. Muitas vezes é o seu testemunho do dia a dia, que impede o Evangelho de avançar. Por favor, não estou julgando ninguém aqui. É um texto que chama a nossa atenção para isso, inclusive para mim. Isso aqui é um texto que eu preciso hoje iluminar esse treco. Estou falando para vocês, estou falando sério. Esse aqui é um texto que na semana eu tenho que examinar meu coração e minha vida. Que é, opa, preciso rever, gente. Muita coisa. Me arrepender. E a gente tem que vencer isso no nome de Jesus. Agora a pergunta é: qual é a sua disposição para vencer isso? Qual é a sua disposição quando você encontra uma pessoa que é diferente de você? É lógico que se você senta com os corintianos, e você é corintiano como eu, é um barato, é festa. A gente chora muito menos nos últimos anos aí do que muitos irmãos. William, hoje a mensagem é para você, William. Deus quebrou meu coração palmeirense. Né? Sempre que eu posso, acabou esse campeonato mesmo, né? Mas, gente, é fácil sentar com aqueles que torcem pelo mesmo time. Mas como é que você faz o Evangelho chegar na outra mesa? Como é que eu sei com quem é diferente? Que nem eu gosto de... Agora estou numa fase como a gente muda, né? Estou gostando de música clássica. Estou colocando na 103 ponto não sei o que no rádio. Né? Estou nessa fase agora. E como é que eu sei com o meu irmão sertanejo que precisa da misericórdia de Deus? Ele precisa. Isso já está decidido. Ele precisa ser alcançado pelo Evangelho. Mas o irmãozinho gosta do sertanejo gospel ainda. Lá tem isso. Ele gosta. Eu vou fazer o quê? Você está à mesa. Fala, Senhor, é hoje, quebranta meu coração. Ajuda minha vida. Funk não é do Senhor. Aí já é outro papo. Brincadeira, gente. Brincadeira. Não, mas é sério. Como é que você faz a tua disposição para alcançar o de fora? Como é que você alcança os tatuados aqui de fora da igreja? Está chegando. Está chegando os tatuados de Cristo aqui no nosso meio. Cadê o Leandrão e a Rebeca aí, que chegaram hoje aí? Aí não falou para expor não, mas eu acho um barato mesmo. Ô, Leandro, vou contar a história aqui dessa semana que a gente bateu um papo. Não tem nada confidencial não, mas aí eu fui perguntar para ele: cara, quando é que você batizou? Tá aqui, ó, a data do batismo. Esse daí não tem como fugir. Tatuou a data do batismo, achei o máximo. Se eu aparecer aqui tatuado, só vou ter que disfarçar porque meu pai vai me dar uma pedada. Ainda tem que prestar contas lá. Mas o tipo, bênção, que legal. Quebra com um monte de paradigma aqui na igreja, é para quebrar mesmo. Tem piercing por tudo quanto é lado. O que você faz? Ah, glória do Senhor, tira o piercing, irmão. Não. Viva a vida aí com o Senhor e Deus trabalha no teu coração. Tem irmão aqui que tem que ser liberto do paletó da gravata. Aqui pelo menos eu estou liberto aqui no púlpito, né? Se já quiser o Marcos produzir, vai ficar com eles o hábito de pregar. Mas aí, irmão, se eu for pregar uma Assembleia de Deus que já fui, e glória a Deus por isso, mas aí eu respeito lá, vou com outra veste, porque são meus irmãos em Cristo, sim. E aí eu vejo, opa, ali é um evento também, por exemplo, num casamento, eu não vou de bermuda no casamento, eu estou desrespeitando o noivo e a noiva. Eu sigo aquilo que o noivo e a noiva têm de expectativa. A não ser que seja um casamento na praia, vai todo mundo, né, mais à vontade, e aí você segue aquele código ali de conduta, porque tem que respeitar o grupo em amor. Você não vai para ser o ET de fora. Assim na igreja é só de moçada. Sim, a gente tem um culto jovem, a gente está tendo esse trabalho com os adolescentes, tem um Kids. Mas o Kids não é uma igreja separada, gente. O Kids é só porque nesse momento lá eles estão aprendendo de uma maneira que eles... Não é para não fazer barulho agora na hora da mensagem. Tira isso do teu coração. Agora, no sábado os jovens se reúnem aqui, os adolescentes se reúnem, por causa de propostas de momento, mas é uma igreja. É uma igreja. A igreja tem que ter isso, tem que ter criança e tem que ter idoso.
E você tem que conviver com um irmãozinho que chega aqui de terno e gravata e um que chega todo tatuado. Igreja celebra para Jesus e fala: uau, Jesus te alcançou também. É olhar para o idoso daqui, e se ele fica mais constrangido às vezes para bater palma numa música mais barulhenta, ô irmãozinho do louvor, toca num domingo uma música que agrada os irmãos da terceira idade, que é bênção. Não seja egoísta na maneira como você seleciona a forma de conduzir o culto. Nunca pense no pessoal que não está cantando, que não está falando. Estou falando sério, hoje é um dia de trocar uma ideia. Pega uma música do cantor cristão, dá uma repaginada nela, não coloca distorção na guitarra, porque aí não vai bater com a música. Eu sei que seja um culto mais, sabe? Já entenderam? Mas tem que pensar, gente. Para de olhar para o próprio umbigo. É a moçada também, a moçada. Chegou aqui na igreja, respeita os idosos. Vai e abraça. Trata com respeito, com carinho. É isso que é a igreja. E idosos e adultos aqui da igreja, como é que você olha para crianças e adolescentes e não fala: você tem meu apoio, você tem meu amor? Olha para jovens que estão aqui às vezes em busca de uma profissão no trabalho. Domingo passado rolou um lance aqui com uma pessoa, eu conectei. Para quê? Para fazer barulho e conexão. Não sei o que pode dar, mas eu falei: ó, esse aqui está precisando do estágio. Você consegue? Vou ver. Que igreja? O cara acabou de falar para mim: cara, eu estou precisando de uma ajuda. Aí eu olho para o outro que é engenheiro e falo assim: cara, é com você. Ó, você tem uma rede de conexões. A igreja é isso, gente. Igreja, se olhar para o pessoal que está agora com dúvida para fazer a profissão, e aí fala assim: cara, vem sentar comigo uma hora aí, porque eu sou PhD em problemas de decidir vestibular. Passei por 4 faculdades. Tá, eu estou falando de mim, tá? Sou esse cara problemático nessa fase aí. Tomei muita decisão errada, quebrei a cara. Graças a Deus que Deus foi misericordioso para me alcançar ainda e redimir essa história. Mas um monte de coisa, por quê? Porque é hora de indecisão na vida, é hora de insegurança. E aí, moçada, não tenha medo de fazer isso, não tenha preconceito, não tenha discriminação. Mamães de primeira viagem, olha para as mamães que já passaram um monte de coisa aqui e quebra o orgulho, pede ajuda, e intervém, senta e liga e fala. Igreja é isso. Para com preconceito, para com discriminação. E aí, gente, chega alguém que é de fora, porque a gente sabe quem é de fora. Você bate o olho e sabe que é. Pela misericórdia de Deus, fala: eu preciso amar, preciso saber como acolher, preciso saber que passo dar. E não tem cartilha, gente, para isso. Não tem. Fica tranquilo, Camila, segue tranquilo. Bom, não vai nascer agora não, né? É já a hora de ver. Então tá bom. Vai lá, isso, me ajuda lá, por favor. Mas, gente, é isso. Eu queria terminar agora, nós estamos no momento da ceia. É isso que eu tinha que falar. Qual que é a nossa disposição? Fechar só com 3 versículos rapidinho, porque esse texto nos ensina 3 atitudes para termos com os de fora. Primeiro, que no capítulo 10, versículo 20, a gente vê que a gente não tem que hesitar. Não tem que hesitar em ser amigo de pessoas diferentes de nós. É o que diz o versículo 20, quando o versículo diz: não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Já pensou? Está chegando alguém aqui que foi enviado por Deus para você sentar com ele. Você está hesitando? Não. Pessoas você ama, você recolhe, você recebe. Não hesite. Versículo 23 fala também que todos nós podemos ter hospitalidade com todos. Hospitalidade é uma marca do cristão. Se você não tem hospitalidade na tua vida, teu coração precisa de conversão nessa área. Hospitalidade tem que ser uma marca de quem é de Cristo. E aí, olha o que Pedro faz, porque ele vai abrir sua casa, sua vida. Ele fala assim: Pedro, versículo 23 do capítulo 10, Pedro os convidou a entrar e nos hospedou. Em gentios de fora. Entra, pode passar a noite aqui. E o versículo 26 mostra que a gente pode também ser humilde diante de todas as pessoas, não importa quanta pele, renda, mas a gente pode viver com o entendimento que todos, absolutamente todos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso basta para você olhar para alguém e falar: precisa aprender a amar. É o que vai dizer o versículo 25, quando diz assim: quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. E olha que interessante, porque Pedro não falou o seguinte: não, eu sou apóstolo mesmo, eu sou Pedro. Então,
trate com diferente, tem um outro status. Não, o versículo 16 fala assim: mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Meus irmãos, como é terrível quando pessoas com o nome de Deus liderando a igreja se colocam no status e falam: não, eu sou diferente da igreja, eu mereço mais puxação de... não, fala a palavra, né? Mais status, relação, do que os irmãos, os demais irmãos, porque eu estou no outro status. Não, 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 sou homem como você, sou homem como você. Agora, é interessante que essa história, que é uma narrativa a mais longa no livro de Atos, tá? História sendo contada, mas isso não impede que Jesus, ao ver o que está acontecendo ali, ele afirme: olha, Jesus é o Messias, esse Jesus é o Cristo, e ele veio morrer na cruz, morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele aponta, ele morreu e ele ressuscitou. E é por isso que ele vai batizar esses irmãos, porque eles recebem esse Jesus Senhor. Então, quando você tiver no ambiente que te é estranho, mas não tenha medo, quando já chega o momento que você afirma o Evangelho, com a mensagem de Cristo. Vamos orar. Pai querido, essa mensagem é profunda demais, séria demais para cada um de nós. Eu não sei onde essas implicações envolvem esse texto vai nos levar hoje, Pai, a cada um aqui. Mas que o Teu Espírito Santo continue a falar no coração de cada um, e que isso traga uma mudança para honrar o Teu santo nome e a Tua salvação que vem para alcançar a cada um de nós, a todos aqueles que invocam o Teu nome. Isso é uma promessa da Tua palavra, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é isso que queremos nos pedir, inclusive aqui hoje, Pai, que se alguém aqui está longe do Senhor, mas está orando agora, a salvação possa alcançá-lo, possa ter um amor invadir nossas vidas. É o que pedimos no nome de Jesus mais uma vez.